Senhor é poderoso. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Louvado seja Deus, nesse culto de celebração de ceia, para refletir um pouco sobre o sacrifício dele na cruz, sobre o que ele fez para nossas vidas. Louvado seja Deus, pois a única forma que poderia salvar o homem do inferno, Deus, Ele presenteou ao homem. Foi o seu Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Quem encontrou diz amém. Diz assim o texto sagrado: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que, quando se reúne na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se torne conhecido entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e quando um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde pode comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonha os que nada têm? Que posso dizer de vocês? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que eu beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Podeis assentar os irmãos. Quero trazer nessa noite um ensinamento breve para a igreja sobre a Santa Ceia do Senhor. É claro que a maioria dos irmãos, ou quase todos que aqui estão, já conhecem o ensinamento, mas a gente precisa refletir nisso. Porque no Novo Testamento, na Nova Aliança, só existem duas ordenanças cerimoniais dadas por Jesus, que é o batismo em águas e a Santa Ceia do Senhor. E eu gostaria de refletir com vocês sobre esta celebração tão significativa para o contexto cristão, para o contexto da igreja. E nesse sentido, meus irmãos, eu destaco essa cerimônia
ela é dividida em 3 dimensões: passado, presente e futuro. Porque no passado, quando a gente olha para essa cerimônia, quando olhamos para trás, a gente contempla o Cristo se entregando em sacrifício expiatório em nosso lugar. Então essa cerimônia Santa Ceia, ela aponta para o passado, para trás. E quando a gente olha para o passado, a gente precisa se lembrar, memorizar o sacrifício de Cristo se entregando em nosso lugar. No presente, a gente vê Jesus Cristo, a gente vê no presente, vemos nossa real condição de pecadores diante de Deus, e como fomos alcançados por essa graça. Então no presente a gente consegue enxergar isso. E se a gente chegar em um culto de ceia como esse, e a gente não conseguir fazer essa reflexão hoje, agora, aqui, do que Jesus Cristo ele fez por nós, a gente não tem capacidade de participar deste momento. Porque nós fomos alcançados pela graça de Deus. Ele, meus irmãos, a gente consegue enxergar a nossa real condição diante de Deus quando a gente se depara em um momento como este, e como fomos alcançados pela sua graça. E no futuro, meus irmãos, a gente tem uma real expectativa e esperança na segunda vinda de Jesus Cristo para vir arrebatar a sua igreja. Quantos acreditam nessa segunda vinda? Levanta sua mão para o céu e dê uma glória a Deus. Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. Então a Santa Ceia, ela aponta para o passado, o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz para nós, para a sua igreja. Ela aponta para o presente, e nesse presente a gente consegue enxergar a nossa real condição e como fomos alcançados pela graça de Deus. E no futuro a gente consegue enxergar, louvado seja Deus, a esperança de glória que Jesus Cristo tem preparado para nós na sua segunda vinda, arrebatar a sua igreja. A ceia do Senhor, ela, meus irmãos, abrange, na tradição cristã, ela abrange pelo menos 3 aspectos. Existem mais outros, mas eu quero destacar esses 3 aspectos da Santa Ceia na tradição cristã. Primeiro, na tradição romana, católica, o romanismo, eles compreendem de forma literal a ceia. As expressões ditas da ceia pelo próprio Jesus Cristo no capítulo 26 de Mateus, e por Paulo aqui no capítulo 11 de 1 aos Coríntios, a expressão isto é o meu corpo, este é o cálice, este é o meu sangue. Essas expressões na igreja romana, eles compreendem de forma literal. Dessa forma, eles acreditam que estes elementos da ceia, eles se convertem no corpo e no sangue de Jesus. Esse ensinamento é conhecido como a transubstanciação. Acredita que os elementos se convertem no corpo e no sangue de Jesus. Na tradição protestante luterana, há uma divergência do catolicismo, pois ele nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se convertem no corpo e no sangue de Jesus. Esse entendimento é chamado de consubstanciação. Ele afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia e no vinho.
é outra visão da igreja cristã. Isso é uma evidência, meus irmãos, que Lutero, apesar de todos os benefícios que ele trouxe para a era cristã, como revolucionou, né? Mas isso é uma evidência de como ele não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica, quando apenas oferece uma versão modificada de sua crença. Nós, pentecostais, a nossa visão é que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo e no sangue de Jesus, e tampouco está presente fisicamente neles. A nossa visão, a nossa interpretação é que o pão e o vinho, eles simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. E Jesus, ele está presente espiritualmente aqui entre nós. Essa é a visão do pentecostalismo, do pentecostal. Outra lição que enfatizamos é o aspecto. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão, porque existe essa visão. Existem igrejas que pregam que você vai participar da ceia para você ter comunhão com Deus. Não, você vai participar da ceia porque você tem comunhão com Deus. A ceia não é para dar comunhão a ninguém, a ceia é para quem tem comunhão com Deus. Louvado seja Deus. Esta é para quem está em comunhão e não para dar comunhão, como é pregado por alguns. E a ceia, meus irmãos, ela tem os seus propósitos. O primeiro propósito da ceia é um propósito de celebrar a expiação de Cristo por nós. Jesus, ele ofertou o seu corpo, se entregou, se sacrificou para nos perdoar, para remover a nossa culpa. E a celebração da ceia, ela tem esse propósito de celebrar a expiação de Cristo em nosso lugar. É tanto que o apóstolo Paulo, aqui nesse texto que nós lemos, ele diz, no versículo de número 26, ele diz: anunciar a morte do Senhor. A ceia, ela tem esse objetivo de anunciar a morte do Senhor. Hoje nós estamos aqui anunciando a morte de Jesus. Jesus, ele morreu. Louvado seja Deus. Ah, mas isso é muito triste, Jesus morrer. Não, a morte de Jesus nos traz alegria, porque a morte dele mudou o destino eterno das nossas almas. Era necessário, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não existiria salvação. Então a celebração, a ceia é celebrar a expiação de Cristo. É um convite de Jesus, de Deus, para olharmos para o Calvário. Louvado seja Deus. Nós estamos sendo convidados aqui para olhar para o Calvário, para olhar para o Cristo sendo crucificado e entender que tudo aquilo foi por mim e por você. O outro propósito da ceia é proclamar a segunda vinda de Jesus. Nesse sentido, a igreja é convidada a olhar para o passado e observar a vitória de Cristo na cruz. Bendito seja Deus. E contemplar, mais do que a vitória na cruz, é contemplar o futuro de glória que o aguarda. Então, meus irmãos, olha, a igreja, ela tem passado, ela tem presente e ela tem futuro, porque Jesus Cristo, através da sua morte na cruz, nos garantiu isso. Bendito seja Deus. Você tem direção. Você não está procurando ser salvo, você não está procurando a salvação. Você já é salvo, porque Jesus Cristo, ele cumpriu com o sacrifício expiatório, e você aceitou ele como salvador de sua vida. Além de proclamar a segunda vinda,
Um outro propósito da ceia, meus irmãos, e esse não é menos importante do que os outros citados, é celebrar a comunhão cristã. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. No versículo de número 17 do texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele fica decepcionado com a igreja, que eles não tinham discernimento quando eles se reuniam para cear. Aliás, se você for olhar a história missionária do apóstolo Paulo, a igreja em Corinto foi a igreja que mais deu trabalho ao apóstolo. Ele teve problema com essa igreja. Os irmãos, eles não entendiam que ceia é celebração de comunhão cristã. Eu preciso estar em paz com meu irmão, com a minha irmã. Eu preciso estar em comunhão cristã para participar deste momento tão glorioso. Louvado seja Deus. Este é um propósito importante da ceia: celebrar comunhão, clima fraterno, meus irmãos. Quando há espírito de divisão, intrigas entre crentes, a celebração da ceia, ela perde todo o sentido. A gente está só ingerindo aí um vinho e um pão e nada mais. Não tem nem um símbolo espiritual nisso. Porque o que vale nesse momento é a gente celebrar a comunhão que temos uns com os outros. Isso é muito importante, a gente precisa priorizar na nossa vida espiritual. Senão não faz sentido. Louvado seja Deus. Não podemos, nesse sentido aqui que eu estou falando, não podemos estar indignamente, porque esse era o sentido que o apóstolo Paulo estava falando. Alguns pregadores já ouvi dizendo: olha, todo mundo é indigno. É verdade que todo mundo é indigno de participar da Santa Ceia, mas o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, meus irmãos, é que se você está participando da ceia, você não tem conhecimento, você não sabe, não tem discernimento que a ceia, ela celebra a expiação de Cristo, ela proclama a sua vinda, ela memoriza o que Ele fez por nós, ela celebra a comunhão. Se você não entende isso, você está participando indignamente. É isso que significa participar indignamente. Neste ato, indignamente, é no sentido de desordem, de maneira indisciplinada. Louvado seja Deus. Irreverente. A ceia precisa ser celebrada de maneira reverente. Louvado seja Deus. Isso aqui é um momento sério. É um momento de comunhão, de celebração, de alegria, de gozo cristão. E eu finalizo dizendo, meus irmãos, que esta celebração, além de celebrar a expiação de Cristo, proclamar a sua segunda vinda, celebrar a comunhão cristã, essa celebração é uma celebração festiva. Celebrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Sabe por quê? Cristo vive. Jesus ressuscitou. Louvado seja Deus. E a gente precisa ter o discernimento espiritual do que significa isso. Cristo ressuscitou. Você já parou para pensar? Cristo ressuscitou. Jesus, ele venceu a morte. Jesus, ele venceu o diabo. Jesus, ele venceu a carne. Jesus, ele venceu o inferno. Louvado seja Deus. E assim como ele venceu, meus irmãos, essa igreja que está aqui reunida nessa noite vencerá. Nós somos vencedores em Cristo Jesus.
Então esse momento também não é um momento de tristeza, de choro no sentido de tristeza. Esse momento aqui é um momento de alegria, de gozo, porque o Cristo que você serve, o Cristo que deu a vida por você, que salvou a sua alma, o Cristo que, como disse o salmista, lhe tirou do charco da perdição e te coroou de graça e misericórdia. Ele venceu, Ele está vivo, Ele é a nossa esperança. Bendito seja Deus. Então nós temos motivos para se alegrar, porque, meus irmãos, a qualquer momento Jesus Cristo, Ele pode vir buscar essa igreja para cear com Ele nos céus. Bendito seja Deus. Jesus, Ele, na sua última ceia, horas antes de ser preso, Ele celebra a ceia para os discípulos. Louvado seja Deus, mostrando que não é as circunstâncias que diz se a gente está apto ou não para participar da ceia, é a nossa comunhão com o Pai, que não pode ser quebrada pelas lutas aqui presentes. Louvado seja Deus. E Ele disse que era necessário que eles tomassem, que eles comessem, até que tomasse e comesse de novo com Ele no reino dos céus. Essa é a promessa que nós temos do Pai. Se coloque de pé nessa noite.